Pastor Mário, Welcome back. é legítimo rebatizar? Ui. Esta é uma pergunta importante para a nossa igreja. É importante para a nossa igreja. Vem mesmo apropriada para o momento. Não, Ok. eu pronto, acho que nós somos anabatistas. Eu acho que sim, existe legitimidade para rebatizar e vamos pensar em alguns casos ou circunstâncias. Por exemplo, temos o caso de pessoas que vieram de um contexto católico romano, ou testemunhas de Jeová, mormons, adventistas, todas estas seitas que existem nos nossos dias, onde existe prática de batismo. Nós rebatizamos estas pessoas porque acreditamos que elas acreditaram noutro Evangelho. Não no Evangelho das Escrituras, não no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque têm, obviamente, estas seitas uma posição sobre o Senhor Jesus, ou sobre o Espírito Santo, ou sobre até mesmo o próprio batismo, que é distinto daquilo que a Bíblia ensina. Ok. Não é? Então, nós rebatizaríamos pessoas que foram batizadas nestes contextos. Mas também rebatizaríamos pessoas dentro de igrejas batistas, Ok. ou de igrejas protestantes, que pregam o Evangelho verdadeiro. Tem acontecido no nosso caso, nas nossas igrejas. Não ia dizer nada. Mas, Não, eu aproveito. Tirar o elefante. Mas sim, acontece porquê? Porque muitas vezes há pessoas que vêm ter connosco e acabam por confessar que elas foram batizadas antes de se converterem. Que elas fizeram uma confissão pública, elas disseram que criam no Senhor Jesus, que criam naquilo que a Bíblia diz sobre o Senhor Jesus, naquilo que Ele fez por elas na cruz do Calvário, mas entenderam ao longo do tempo que nunca se arrependeram, que não houve uma mudança nas suas vidas. Talvez nós podíamos colocar estas pessoas naquela categoria que o Senhor Jesus faz sobre a história do semeador, em que ele vai as e várias tira terras. sementes, exatamente. E que há pessoas que ouvem o Evangelho, que entendem o Evangelho, que o aceitam com alegria, mas que não têm raiz. Ok. Ou, por exemplo, que estão sufocadas por várias coisas e que depois com o tempo abandonam a fé, ou deixam de acreditar no Senhor. Receberam a boa semente, mas não era uma boa terra. Exatamente. E ao longo do tempo elas perceberam isso, perceberam que elas estavam nessa circunstância, nessa situação, e que só agora, depois de ouvir o Evangelho durante algum tempo, é que elas perceberam o Evangelho, e que isso começou a fazer algo nas suas almas, nas suas vidas, e que agora sim elas entendem que são crentes. Eu, pessoalmente, eu faria o Novo batismo. novo batismo. Porquê? Porque eu acredito que o batismo é feito quando existe claramente uma confissão e arrependimento. Essas são as duas coisas que estão em cima da mesa para o batismo acontecer. Se está só a confissão e não está o arrependimento, porque muitas vezes não conseguimos ver o arrependimento e só podemos ir pela confissão da pessoa, então eu faria um rebatismo. Eu acho que o arrependimento é essencial para que o batismo seja feito. E às vezes a pessoa só se vai dar conta mais tarde. Isto acontece muitas vezes com pessoas que cresceram em igrejas presbiterianas, ou pessoas que cresceram em igrejas onde se pratica o batismo infantil, ou, por exemplo, mesmo no meio batista, pessoas que foram batizadas com 8 anos, 9 anos, que simplesmente confessaram, não é? E é aquilo que nós pedimos realmente, mas depois, durante a sua adolescência e juventude, ao ouvir o Evangelho, ao ser confrontado com a sua situação, perceberam que realmente não eram salvos. Ok. E aí convertem-se. E aí acho que é necessário a Igreja fazer o batismo, e acho que é até um aspecto interessante, porque dão testemunho de que às vezes há pessoas que podem estar enganadas em relação à sua salvação. Se auto-enganaram e precisam de se arrepender e ser batizadas por causa disso. Ok. Então eu faria nestes moldes o rebatismo. Mas mesmo neste último caso que estamos a apresentar, tem que ser muito bem avaliado,
temos que considerar bem a situação de cada pessoa. Às vezes pode ser só a insegurança das pessoas, ou falta de crescimento espiritual, e não há necessidade de fazer um batismo. Mas há casos que realmente a pessoa não era salva. Não era salva. Então aí é legítimo haver um rebatismo da pessoa. Sim. Nós na nossa igreja temos feito, obviamente sempre com muito cuidado, até mesmo grande relutância da minha parte em fazer, Sim. Mas quando existe essa necessidade, fazemos. Ok. Então, e quando são pessoas que vêm de outras congregações, por exemplo, uma pessoa que cresceu numa igreja que é pedobatista, mas que se batizou, por exemplo, em adulto, mas a igreja dela, onde ela veio, confessa que se deve batizar infantes, crianças, bebés. Tu rebatizarias uma pessoa que vem de uma congregação, que acaba por ser uma congregação que tem uma confissão, digamos, reformada, mas que crê nisto que nós não queremos? Rebatizarias essa pessoa? No caso de sendo criança, sendo bebê, Sim. em que não podia entender o Evangelho, porque nós acreditamos no credo ao batismo, Sim. Eu teria que rebatizar esta pessoa. Okay. No caso de um adulto... Do adulto, exato. Não. Ok. Porquê? Porque eu acho que a pessoa entendeu o Evangelho, ela confessou, ela arrependeu-se e por causa disso foi batizada. Mesmo que fosse batismo de aspersão? Mesmo um batismo da expressão. Eu não acredito no batismo da expressão, acho que o batismo que a Bíblia ensina é a imersão, a própria palavra em si que é usada é imersão, mas não sou tão dogmático no sentido de rebatizar pessoas que não passaram pela imersão. Ok. Assim, não dirias que não é um batismo? Exatamente. Eu diria que a pessoa foi batizada naqueles moldes, na forma como aquela igreja acredita, ainda que eu não acredite, e da prática da nossa igreja seja a imersão. A não ser que a pessoa que vem para a nossa igreja por uma convicção pessoal, acredito que não era batismo aquilo que ela fez e que a pessoa deve ser imergida, então nós faríamos. Mas é porque a pessoa requer. Mas nós como igreja estamos abertos, aceitamos. Eu sei que talvez alguns não concordarão comigo, serão mais dogmáticos nesta questão, mas eu pessoalmente não rebatizaria pessoas que não foram emergidas, que não passaram pela imersão. Porque para ti é mesmo a confissão do Evangelho desta igreja que faz... Exato, a confissão desta igreja, da própria pessoa, o seu arrependimento, ser batizada por causa disso, para mim é o suficiente. Agora, claro, eu posso ainda considerar a expressão, mas eu sei que também há umas coisas raras por aí, de algumas igrejas estranhas, de bisnagas e tal, que não posso considerar isso um batismo, tá bem? Isso acho que já é brincadeira no batismo. Mas no caso de igrejas que fazem a expressão bem, ou seja, têm já uma tradição e um formato em fazê-lo, não teria problemas. Ou seja, que entendem o batismo em si. Sim, não é? Exatamente. Então, por exemplo, se for igrejas que não estão no nosso meio de igrejas reformadas, de igrejas evangélicas, igrejas protestantes, digamos assim, igreja católica, alguém que foi batizado como adulto na igreja católica e que vem para a nossa igreja. Mesma coisa. Ainda que, não diria a mesma coisa. Pois. Por ser a igreja católica romana, que crê num evangelho que não é das Escrituras, eu não consideraria esse evangelho, porque acho que a pessoa não entendeu o evangelho verdadeiramente. Porque a igreja católica acredita numa salvação por obras. Por méritos humanos ou por outros mediadores. Nós acreditamos que há um só mediador, acreditamos que os nossos méritos não servem para nada, que só nos condenam, que nós temos que nos arrepender dessas obras mortas e crer no único que pode salvar-nos, que é o Senhor Jesus Cristo. E Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Dos Mormons? Não. Não, porque também o batismo praticado não é necessariamente por causa da salvação, mas sim por causa dos mortos. Então aí nem sequer. E também eles têm um evangelho completamente... Sim, completamente diferente. Tanto os Mormons, Adventistas, Testemunhas de Jeová, eu sei que também casos como a Igreja Universal, do Reino de Deus, e igrejas similares a esta, Igreja Mundial do Reino de Deus, ou por exemplo
graça e paz, estas igrejas que nós temos aqui à nossa volta, que são carismáticas ou neocarismáticas, que não pregam o evangelho bíblico, nós não aceitamos o batismo dessas igrejas. Ok. Então pronto, o conselho é sempre que, ou o conselho é, não é o conselho que eu quero dizer, mas podemos usar a palavra conselho, é que se a pessoa entende que não se converteu verdadeiramente, mas que houve, ou seja, uma confissão passada e houve um batismo, e ela entende que não era legítimo, não era verdadeiro, ela deve se batizar. Sim, sim. Outra vez, esse é o principal. O que nós procuramos é pessoas arrependidas. Ok. E não pessoas que simplesmente professem uma fé. Eu sei que às vezes isto pode ser um pouco subjetivo, até que ponto é que conseguimos ver pessoas arrependidas, mas falando num caso assim, eu acho que sim, porque já passou algum tempo, a própria pessoa discerne que mudanças houveram na sua vida por ter recebido o Evangelho. Ok. Obrigado, Mário. Não? Agora, mais para a próxima vez. Mais para a próxima vez. Que façam mais perguntas. E por isso, se os irmãos também quiserem fazer perguntas, já sabem, podem colocar. Está bem? Obrigado. Obrigado, eu.